Começar, Deus nosso Pai Todo-Poderoso, nós confiamos, Senhor, nos bons espíritos, por isso mesmo é que nós estamos aqui só dois médios encarnados, mas confiante que vai dar tudo certo, porque nós temos fé na realidade da doutrina espírita, por isso que nós estamos aqui. Então, agradeço muito por nós estarmos aqui presentes, e ter o direito de estar aqui presente e também o prazer de nós estarmos aqui presentes. Nós acreditamos que a nossa reunião vai ser bem assistida pelos bons espíritos, no qual nós possamos aproveitar alguma coisa, porque já que nós não entendemos ainda quase nada, mas com muita fé, com muita esperança, vai dar tudo certo. Um irmão vai ler uma parte da doutrina espírita e nós vamos comentar. E os espíritos que vierem para assistir, concordar com nós, então podemos prosseguir nesse modelo. Nós aqui e os espíritos que tiver com vontade de melhora, então estamos com nós. E os bons espíritos nós agradecemos muito, mas muito mesmo por esse momento. Que a paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Que assim seja, gratidão, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, como de costume, a gente está fazendo o estudo do livro Homem Integral, de Joana de Ângeles. Hoje nós estamos vendo o capítulo 2, que é a rotina. Na semana passada nós vimos um slide, né, um pedacinho, e hoje nós vamos continuar um pouco mais. Vamos lembrar um pouco o que nós vimos na semana anterior, e daí vamos já passar para o slide de hoje. Você está com o celular, né? Então você vai ter dificuldade para ler, então eu leio, comento e você ajuda no comentário, pode ser assim? Não, eu ajudo a comentar. Então tá. Então, esse primeiro eu nem vou ler, só vou comentar que nós já lemos na semana passada. Então ele fala sobre a história, né, dos costumes, a história do comportamento humano. Então, no passado nós estávamos vivendo uma situação, né, da questão da industrialização. Até então as pessoas tinham muito trabalho artesanal, trabalho braçal, e daí veio a industrialização e ele trouxe uma nova forma de comportamental, envolveu mais gente trabalhando na indústria, saindo do campo. Houve aqueles trabalhos até considerados penosos, algumas pessoas se revoltaram até contra as máquinas, porque as máquinas estavam automatizando tudo e produzia mais com menos tempo e acabava trazendo prejuízo também para aqueles que tinham aquele trabalho mais artesanal. Então estava aquela competitividade no individualismo e isso começou então a mudar um pouco os hábitos, né? A migração do homem do campo para a cidade, e isso veio várias perturbações, que daí existia aquele trabalho mais exaustivo, onde as pessoas trabalhavam até 12 horas por dia, em condições muito difíceis. Então isso começou a gerar certos conflitos, e a Joana de Ângeles diz assim, alienações perturbadoras. Então as pessoas começaram ali a ter mais problemas mentais, ansiedades, depressão, estresse, aquela irritabilidade fácil. Então houve uma desagregação, né, da personalidade, aquelas questões que a gente tinha interiormente começou a aflorar mais, né? Então as pessoas começaram a ter comportamentos mais extravagantes, e o homem então ele começou a ter
um comportamento diferente, né? Surgiram então novos ídolos. Antes as superstições eram mais dominadoras, diminuíram as superstições, mas daí criaram mais novos ídolos, mitos, devoradores. Isso tudo gerou um certo desequilíbrio. Então esse foi o nosso comentário do slide da semana passada, semana anterior. Hoje nós vamos ler o slide de hoje, então. Houve troca de conduta, mas não de renovação saudável na forma de encarar a vida e de vivê-la. Seu Maurício, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Barça. Boa noite, eu acabei me enrolando aqui, tá? Agora estou chegando atrasado, mas estou chegando. Tá bom. Então, nós fizemos a oração, recordamos o slide da semana passada, né, que falava sobre mudanças de hábitos, a industrialização, e isso gerou mudanças de hábito e também trouxe alguns problemas para o ser humano e algumas alienações e problemas emocionais que antes não tinha, tanto com ansiedade, estresse e tudo mais. E agora nós chegamos no primeiro slide da noite de hoje, né, que nós estamos falando sobre rotina, capítulo 2, do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles. E até eu estava começando a fazer a leitura desse slide. Vamos para ele então. Houve troca de conduta, né, mas não de renovação saudável na forma de encarar-se a vida e de vivê-la. De um lado, a ciência em constante progresso, não se fazendo acompanhar por um correspondente desenvolvimento ético-espiritual, candidata-se a conduzir o homem ao niilismo e ao conceito de aniquilamento. No outro sentido, o contubérnio subjacente apresenta um elenco exasperador de áreas conflitantes nas guerras e ameaças de guerras que se sucedem nas variações da economia, nos volumosos bolsões de miséria, de vária ordem, empurrando o homem para a ansiedade, a insegurança, a insuspeição contumaz, a violência. A fim de fugir à luta desigual, o homem contra a máquina, os mecanismos responsáveis pela segurança emocional levam o indivíduo que não se encoraja ao competitivismo doentio à acomodação, igualmente enferma, como forma de sobrevivência no báratro em que se encontra, receando ser vencido, esmagado ou consumido pela massa crescente ou pelo desespero avassalador. Então aqui ela faz uma descrição bastante complicada, né? Triste, né? Da nossa vivência no modernismo, né? Na época moderna. Então houve o avanço da tecnologia, das máquinas, mas não a renovação dos hábitos saudáveis, da forma de encarar a vida, de viver a vida. E o homem ficou mais materialista, pelo que ela diz aqui, né? Se afastou da questão ética e espiritual, por conta do que no slide anterior fala sobre a disputa, né? Que a gente sempre está criando essa situação de competição muito individual, um contra o outro, e o homem então se candidata ao niilismo, né? Não acreditar no futuro, né? E aí ela fala que contribui para isso também, né, as guerras, né? As guerras e ameaças de guerra. Nós tivemos aquela tal da Guerra Fria que durou muitos anos, né? Era sempre uma ameaça de guerra, como se tivesse uma arma apontando para as nossas cabeças, porque se a guerra realmente acontecesse,
era a destruição do mundo na visão de muitos, né? Porque daí tinha armas de destruição que poderia levar à extinção do nosso mundo. Isso também, né, vem a questão que ela cita aqui das emoções de miséria, né, a fome. Isso também empurra para a ansiedade. Eu lembro que a gente sempre estava tendo notícias, né, tanto fora do Brasil, né, a fome, as guerras que assolava a África, as pessoas, né, vivendo em condições muito difíceis. Aqui no Brasil, né, o Nordeste, é triste, né, a gente via a situação, né, de fome, de seca e tudo mais. Tudo isso leva a uma tristeza mesmo, né, as pessoas ficamos olhando isso e cria certa insegurança, ansiedade, e o ser humano é empurrado para a violência, diz aqui, né? Então e a questão, né, da luta desigual do homem contra a máquina. Tem aquele filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, que é um marco para isso, né? Daí ele mostra, né, que o homem ele ficou conduzido pelo automatismo e ele trabalha naquelas jornadas exaustivas de até 12 horas, né? No filme ilustra que ele sai, né, fazendo aqueles movimentos repetitivos lá de máquina, né? Mesmo depois de parar de trabalhar, ele continua ativo, como se estivesse trabalhando. Isso causa, então, um problema muito grave, né, na mente da pessoa. A máquina ela veio para automatizar, para produzir mais com menos tempo, mas o homem, com essa ganância, ele acaba levando à miséria o ser humano, né? Na verdade, a máquina ela deveria, assim, diminuir a nossa carga de trabalho, a nossa jornada de trabalho, propiciando que a gente tivesse mais tempo para a saúde, para a educação, para a família, para o lazer. Mas a ganância leva as pessoas a quererem exigir cada vez mais do homem, ou então jogar ele à miséria, ao desemprego, né, à fome. Então é desespero, né, que levou a isso nessa época. Gratidão. Comentários? Pois é. Aí acho que é interessante que ele fala da questão da ciência, né? O constante progresso da ciência. Então, a ciência vai progredindo bastante, mas ela não se faz acompanhar por um correspondente desenvolvimento ético e espiritual. Nós estamos enfrentando isso, né? A ciência evolui, mas o ser humano como um todo, como grupo, alguns acompanham, mas uma grande maioria não acompanha a evolução da ciência, né? Aí, com isso, porque é interessante, quando criou-se a condição de fazer a bomba, né? Mas a descoberta que propiciou fazer a bomba, ela não era para fazer a bomba, é para auxiliar no desenvolvimento nosso, né? Mas o homem que não tinha desenvolvimento ético-moral ainda, que não estava acompanhando a ciência, acabou fazendo a bomba. Aí vem as guerras, né? Ameaças de guerra e tudo mais. E por isso que há esse desigual. Então, está precisando de nós, seres humanos, essa busca, né, constante do nosso desenvolvimento ético, moral, espiritual, para que a gente não caia, como diz, que não caia no niilismo, né? Que é essa questão do negação, aquele aniquilamento, ou seja, não crer no nada, na verdade. Era isso. Então, se a gente for fazer assim um olhar assim, talvez a grosso modo, né, dá a impressão que nós estamos regredindo, né?
a gente for olhar lá mesmo a Bíblia, lá no Velho Testamento, né, como é que eram recebidos os forasteiros, né, as pessoas acolhiam aqueles que estavam em viagem, né, tinha mais confiança, parece, uns nos outros. Aí isso foi se perdendo e a ganância, o egoísmo, a insegurança, a desconfiança do homem contra o próprio homem está cada vez mais efetivo, assim, né? Tá cada vez mais acontecendo, né? E essa disputa, né? Essa concorrência que tem o tempo todo, né? Nós somos levados, convidados a disputar uns com os outros, né? Tá sempre concorrendo. O desenvolvimento do conhecimento, da ciência, parece que ela nos trouxe essa visão diferente. Não sei se veio mais espíritos reencarnando aqui com visão mais gananciosa, né? Mais maldosa mesmo, mais cruel, que hoje nós estamos vivendo, né? Muitas situações tão estranhas, né? Defesas assim tão fortes em doutrinas, em ideologias totalmente contrárias à fraternidade, ao amor do Cristo, e falam e trazem essas defesas em nome do Cristo, às vezes, né? Umas coisas assim, estranhas, né? De se viver, né? E ela chama atenção para isso nesse texto. Vamos para frente ou o senhor quer comentar, senhor Barçanufo? Não, eu ia falar só rapidinho. É tipo assim, hoje acho que melhorou, sabe? Porque naquele tempo tinha pouca gente, né? A população do planeta era bem pouquinha. Então hoje tem tanta gente, mas tanta gente mesmo. E outra coisa que você falou também aí, encarnou muito espírito cheio de prova assim, né? Mas junta tudo, né? Junta essa levada de espírito cheio de prova e também a população está grande demais, sabe? É muito, muito grande. Naquele tempo tinha pouca gente no planeta, né? Então junta tudo, né? Mas que a maldade naquele tempo era maior, sabe? Por exemplo, carnaval. O carnaval desenvolveu demais, está muito bom agora. Porque naquele tempo, vamos dizer que não era carnaval, mas você vê que os anfiteatros, o Coliseu de Roma e os outros eram feitos para comer gente, para matar gente, né? Os leões ficavam comendo. Não vou dizer que é carnaval, mas vamos dizer que porque foi melhorando, e hoje o carnaval está bem mais alegre, né? Então eu acho que melhorou um bocado, sabe? Mas tem muita gente também, né? Só isso mesmo. Boa noite, dona Diva, seja bem-vinda. Boa noite. Até que enfim eu cheguei, mas bem no final, né? Não, nós estamos começando, ainda não está muito avançado, não. Já faz 20 minutos, né, que nós estamos no ar, 23 minutos. Está no tempo ainda. Estamos fazendo a parte do estudo, depois nós vamos para a parte da oração. Ah, tá. O próximo slide é do seu Maurício, né? Qual? Pode ler, o seu Maurício vai fazer a leitura do próximo e comentário. Ah, tá. Eu tô bem surda, tô sem aparelho, meu aparelho deu uma umedecida hoje, foi muito quente, e eu suo a minha cabeça e corre o suor do aparelho e o bicho já para. Ô, diacho! Aí eu fico surda. Quando eu começo a assistir e eu sumo é porque eu não estou ouvindo, viu? Aí eu não ouvindo. Eu estava falando daqui uns dias, eu não vou poder mais falar em telefone, por favor. É só escrever, assim, mandar aquelas mensagens escritas, porque eu não escuto direito, né? A pessoa fala e eu não escuto. Hoje mesmo fui falar com a minha irmã, vou te contar, foi um sacrifício para mim falar com ela.
Nossa Senhora. Mas Deus sabe o que faz. Se eu ter que ficar bem surdinho, eu vou ficar. É verdade. A gente não, não é dono do nosso, de nós integralmente, né? Então, depende daquilo que nós planejamos anteriormente, né? Então, a gente não sabe. Certo. Então, vamos lendo essa próxima tela, né? Estabelece algumas poucas metas que conquista com relativa facilidade, passando a uma existência rotineira e neurotizante que culmina por matar-lhe o entusiasmo de viver, os estímulos para enfrentar desafios novos. Rotina é como ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria que a corrói e arrebenta. Disfarçada como segurança, empurra o carro do progresso social e automatiza a mente, que cede o campo do raciocínio ao mecanismo cansador, deprimente. O homem repete a ação de ontem com igual intensidade de hoje. Trabalha no mesmo labor e recompõe idênticos passos. Mantém as mesmas desinteressantes conversações. Retorna ao lar ou busca os repetidos esparecimentos. Bar, clube, televisão, jornal, sexo, com frenético receio da solidão, até alcançar a aposentadoria. Nesse ínterim, realiza férias programadas, visita lugares que o desagradam, porém, reúne-se a outros grupos igualmente tediosos e, quando chega ao denominado período do gozo-repouso, deixa-se arrastar pela inutilidade agradável, vitimado por problemas cardíacos que resultam das pressões largamente sustentadas ou por neurose que a monotonia engendra. Aqui está falando da nossa vida, né, em geral. Então a gente tem uma tendência muito a fazer nossas rotinas. A gente, no caso, faz as mesmas coisas e fala que a rotina é como ferrugem na engrenagem de preciosa máquina que a corrói e arrebenta. E é interessante, né, porque quando a gente fala de rotina, a gente lembra dos movimentos repetitivos, né? Não tem a doença lá do Ler, repetitivo, porque é uma rotina, né? Você fica fazendo a mesma coisa, muito tempo. Aí dá uma lesão no nervo pelo movimento repetitivo. E ele fala aqui que é disfarçada como segurança, né? E fala que emperra o carro do progresso social e automatiza a mente. Então a gente fica a mente automatizada. A gente faz as mesmas coisas. Então, repete os mesmos erros. Pior é isso, né? Que acontece muito isso. A gente erra hoje, erra amanhã, erra de novo, e a gente continua cometendo os mesmos erros por causa da rotina. Porque a gente acaba tentando fazer do mesmo jeito todas as vezes. E se a gente faz do mesmo jeito e errou, e faz de novo do mesmo jeito e errou, e faz do mesmo jeito, vai errar de novo, porque é uma constante. E aqui ele fala que as pessoas chegam ao ponto de buscar, né, das conversações, né, interessantes, fala que retorna ao lar, ou busca os repetidos esclarecimentos. Então a pessoa vai espairecer, né? Vou espairecer.
aí vai pro bar, Não, ele que estava falando aqui. televisão, jornal, sexo, com frenético receio da solidão, até alcançar a aposentadoria. E quando chega nessas férias programadas, né? Aí percebe-se que o tédio está grande. Por isso nós vemos quantas pessoas estão com depressão. E a nossa depressão é justamente por isso, porque não tem muita coisa diferente de ser feita. Fica na livre que Não, mas Ó, Deus que é contigo. Ó, de novo. Depois vai estar na conferência. Então, a rotina é sempre ruim. Pergunta que eu faço para Você tem que participar, né? Aqui ela fala assim, bem mal da rotina, como uma situação onde a gente paralisa, não avança, não progride, não aprende coisas novas, né? Sempre aquela mesma vidinha repetitiva, vai para o trabalho, trabalha, almoça, volta para o trabalho, à noite repousa, final de semana faz as mesmas coisas, né? Aquela vida, ela fala até tediosa, né? Até as férias ela se torna rotina, faz uma programação de férias que vai para lugar até que nem gosta de ir, né? Visita lugares que o desagradam, né? Então mesmo a mente também, né? O raciocínio é sempre o mesmismo cansador. Está sempre naquela questão assim que leva a uma situação de depressão, né? Ela fala deprimente, mesmos passos, às vezes vai para o trabalho pelo mesmo caminho, né? Vendo as mesmas coisas, fica no automatismo, né? Eu nem observo mais a paisagem da onde eu estou passando e tudo mais. Bar, clube, televisão, então ela fala, né? Todo dia a mesma coisa, aquela rotina. Isso é ruim. Por que é ruim? Então ela diz assim, é ruim porque ela nos paralisa, né? A gente não evolui, não avança. Como o senhor mesmo disse aí, até os erros, né? Nós continuamos repetindo até os mesmos equívocos. Que é uma questão, né? Mas a gente fica naquilo porque é mais seguro, né? Eu tenho medo de arriscar. Eu não quero mudança porque essa mudança envolve algum trabalho, né? Alguns desafios. Então eu permaneço ali naquela mesmice, repouso. Então até que ponto isso é ruim, né? E até que ponto, às vezes, a rotina nos oferece também uma certa tranquilidade. Eu penso que a gente faz as coisas... É uma forma de não avançar, né? De não enfrentar novos desafios. Nesse ponto que eu acho que ela chama atenção para a gente. Que a gente precisa ser desafiado, a gente precisa fazer coisas novas, né? Buscar coisas novas. E às vezes a gente se envolve nisso. O senhor me mandou um vídeo, né, daquele do Leandro Carnal, né, que ele lembra bem da questão do tempo atual, que nós estamos presos, por exemplo, às telinhas, né? Então, até ele diz, se a gente fosse falar, né, parece até uma coisa boa, né? As pessoas, nunca o jovem, a criança, e nós mesmos lemos tantos, escrevemos tanto como agora, só que só bobagem. É só o WhatsApp, é só as redes sociais, é só o tal do KKK, né? Nada de novo, né? A máquina pensa pela gente, então eu tô lendo uma coisa aqui, né? Eu não entendi bem aquele parágrafo, eu vou ali e peço para alguém interpretar para mim, né? Hoje tem até o IA, né? A inteligência artificial, que resolve tudo. E só que esse resolve tudo, ele é um resolve tudo. Primeiro que leva a gente a uma certa estagnação, né? Do raciocínio, da questão do poder cognitivo. E depois ele também nos direciona,
né, para aquilo que aquela pessoa que programou o IA, por exemplo, quer. Então a gente pode levar a falsos conceitos, né, a falsos ideais muito bem trabalhados, que a gente pode se iludir e cair nos equívocos. Então ela lembra esse convite para nós não nos deixar levar pela mesmice, pela rotina, e ficar atento a isso. Vamos para frente? Ou alguém quer comentar mais? Nós já estamos 20h35. Dá tempo de fazer mais uma, seu Maurício? Acho que dá mais uma ainda. Mais uma? Então tá. Estabelece algumas poucas metas que conquista com relativa facilidade. Essa é a mesma. Ah, é a mesma? Ah, é verdade. Então ela está repetida. Depois vou dar uma olhada no que aconteceu aí, se eu não pulei alguma coisa. Mas tudo bem, vamos lá. O homem é um mamífero biosocial, construído para experiências e iniciativas constantes renovadoras. A sua vida é resultado de bilhões de anos de transformações celulares sob o comando do espírito, que elaborou equipamentos orgânicos e psíquicos para as respostas evolutivas que a futura perfeição lhe exige. O trabalho constitui-lhe estímulo aos valores que lhe dormem latentes, aguardando despertamento, ampliação, desdobramento. Deixando que esse potencial permaneça inativo por indolência ou rotina, a frustração emocional entorpece os sentimentos do ser ou leva-o à violência, ao crime, como processo de libertação da masmorra que ele mesmo construiu, nela encarcerando-se. Subitamente, qual correnteza contida que arrebenta a barragem, rompem os limites do habitual e dá vazão aos conflitos, aos instintos agressivos, tombando em processos alucinados de desequilíbrios e choques. Nesse sentido, os suportes morais e espirituais contribuem para a mudança da rotina, abrindo espaços mentais e emocionais para o idealismo do amor ao próximo, da solidariedade, dos serviços de enobrecimento humano. E aí? Então, às vezes é preciso piorar para depois melhorar, é isso? Às vezes é preciso chegar ao fundo do poço para romper a coisa, para sair fora daquela mesmice. Ela lembra que nós somos fruto de evolução, né? Nós não somos igual estagnado, né? Nós somos um mamífero biosocial, resultado de bilhões de anos de processo de transformações celulares, que é comandado pela mente, que é o espírito, né? Nós é que comandamos essa evolução, a própria evolução, nossa própria evolução. E nós ainda temos muitas coisas aqui que está adormecido dentro de nós, são o que ela chama de valores latentes, né? Valores que dormem e que a gente precisa despertar, né, no desdobramento. E às vezes essa questão de a gente ficar acomodado nessa falsa segurança que foi citada no slide anterior, essa indolência, essa rotina, ela vai nos fazer perder um tempo precioso e isso vai nos encarcerar, nós vamos sentir presos a uma masmorra, né? Porque o homem foi criado para evolução, tudo foi criado para evolução, tudo é para avançar. E quando a gente não avança, a gente sente essa necessidade. E uma hora nós vamos romper com isso. E vai romper da pior forma possível, que é através da violência, da agressividade,
né, nos desequilíbrios, e aí então, a partir disso aí a gente vai sentir que isso faz mal, né? Quando a gente parte para a agressividade, para a violência, para os desequilíbrios, a gente vai sofrer consequência desse mesmo ato. Isso vai nos chamar a atenção para o idealismo do amor ao próximo, da solidariedade, do serviço do enobrecimento humano. Então, nós vamos ser chamados a isso. É claro que é possível, e é bom que seja diferente, né? Que a gente possa fazer isso com amorosidade, sem precisar romper com essa violência, né? Mas como a gente está numa masmorra, preso, querendo se libertar, aquelas instintos, né, agressivos que estão adormecidos dentro de nós, eles vêm à tona e acaba nos levando a atos de desatino, de desequilíbrios. Gratidão. Gratidão. Eu estava lembrando aqui na questão da rotina, eu achei interessante, até você falou assim, sei que a rotina sempre é ruim, mas eu acho interessante, o que ela quer mostrar para nós, parece, é rotina no sentido de ser o mesmo todo o tempo, de não mudar. Porque, por exemplo, se você estabelece rotina, que nós chamamos de rotina aqui, que é aquilo que eu faço cada dia, tem a rotina de trabalho, a rotina disso, mas não significa que eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso, por exemplo, a rotina, eu vou para o trabalho, segunda a sábado, eu saio para trabalho às 8. Saio para trabalho às 7h30, por exemplo, para iniciar às 8. Isso é uma rotina. Eu tenho que fazer isso mesmo. Mas o que eu vou fazer no trabalho é a mesma coisa? Pode ser diferente, que lá eu vou encontrar pessoas, lá eu vou conversar, lá às vezes surge a oportunidade de você conversar com um companheiro de trabalho que está vivenciando um problema diferente, você já aquele dia você vive uma situação diferente, que deixa de rotina. Eu acredito que o sentido mais que ela disse da rotina é nesse sentido de ser a mesma coisa sem crescer, porque fala no começo, fala que o homem é um mamífero biossocial, porque ele é biológico e social ao mesmo tempo. Então, a mesma forma que nós nos criamos seres vivos aqui, biológicos, nós também somos seres sociais. É construído para experiências e iniciativas, ó, experiências e iniciativas constantes, renovadoras. Então, é isso que faz diferença, né? Então, à medida que nós somos experiências e iniciativas constantes, renovadoras, aí a gente já vai fugindo um pouco dessa questão dessa rotina, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Ok. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Marcos Barçanufo, Dona Diva? Não, tá bom. Então vou devolver para o seu Maurício, que agora nós vamos para... Oi? Eu escutei, assisti palavras, mas não foi seguido, sabe? Deixa eu dar uma melhorada no ouvido, que aí eu vou ouvir direito tudo, aí eu vou... Com certeza eu vou dar a minha opinião. Esse comentário que nós fazemos hoje, depois eu mando o link para a senhora assistir de novo, tá bom? Tá, manda mesmo, faz favor, tá? Combinado. Vou esperar. Então eu devolvo para o seu Maurício para a segunda parte, que é a parte da oração, das radiações. Então vamos. Diva?